E aí, tudo na paz? Eu sou o Carlos Araújo. E eu sou a Silvana Silvestre, esposa do Carlos. E nós estamos aqui para bater um papo teológico. Bom, na verdade, nós temos muito desse papo aqui em casa, né? A gente conversa bastante, eu tenho muitas dúvidas, toda vez que eu leio a Bíblia me dá uma dúvida e eu sempre pergunto para ele. E essas conversas têm sido bem interessantes, né? Têm sido profundas, né? Têm sido muito enriquecedoras para o nosso conhecimento como cristãos, né? E conhecimento teológico também, né? Não são aulas de teologia, são conversas teológicas que a gente quer compartilhar um pouquinho aqui com vocês. Então esteja acompanhando aí essa nossa nova série, né, de vídeos. E nós vamos começar então esse bate-papo falando um pouco sobre a jornada de estudos de um cristão. Até porque Carlos, ele é uma referência para nós hoje, um cara que estuda demais. Estou para conhecer um cara que estuda tanto como ele. E acredito que você pode inspirar outras pessoas também. E eu sei que muita gente não conhece a tua história, não sabe como que você chegou, né, como que você se tornou hoje essa pessoa estudiosa, que ama livros, né, que lê pra caramba. E pra gente começar, fala um pouquinho, Carlos, da sua formação, qual que é a sua formação, o que você já fez? Eu, resumidamente, né, eu tenho graduação em pós-graduação em História, Teologia e Filosofia, né? Eu comecei, na verdade, assim que terminou o ensino médio, estudando o curso médio de Teologia, na Instituição Batista, aqui em São Paulo, cidade de Guarulhos. Depois eu fui para a Faculdade de História, me graduei em História. Depois eu me graduei em Filosofia. Enquanto eu me graduava em Filosofia, eu comecei uma pós-graduação em História, Sociedade e Cultura na PUC, São Paulo, aqui. Assim que eu terminei, eu fui e fiz uma pós-graduação em ensino. Eu consegui uma bolsa, né, na Universidade Federal de São Carlos. Fui fazer ensino de filosofia, pós-graduação também, especialização. Depois eu fiz ciências da religião. Aí eu voltei para teologia, né? E eu fiz ciências da religião, então teologia com ênfase em ciências da religião. Depois eu fiz filosofia da religião. Filosofia da religião. E eu estou terminando agora uma pós-graduação em História da Teologia e da Igreja na Batista Teológica, que é um seminário, que é uma referência, sempre quis estudar lá, né? Deus me deu a oportunidade e eu estou no último semestre aí dessa pós-graduação também. Uau! Quanta coisa, né? E assim, hoje conhecemos você é um cara que estuda, mas sempre foi assim? Desde jovem? Você se converteu com quantos anos? Você já começou a estudar? Já foi aquela loucura? Como que foi? Não, as pessoas elas olham, né? Me veem assim como alguém que leva a bandeira mesmo do estudo. Quando falar referência, eu acho muito mais pela militância, né? Eu milito que o crente ele tem que estudar. O crente, ele não precisa ser... Eu tenho um dom, né? Eu tenho um dom do ensino, é um dom reconhecido. Eu reconheço esse dom em mim. As pessoas reconhecem esse dom em mim também. É minha profissão também. Eu trabalho ensinando pessoas, curiosamente. Não necessariamente você precisa trabalhar com o seu dom, porque senão ia trabalhar do que o profeta, né? Mas ia ficar com na esquina profetizando para as pessoas. Não, mas Deus ele me encaminhou para... Eu sou professor, então não sabe. As minhas áreas de formação, né? Eu dou aula na área de humanas, história, filosofia, sociologia, geografia e na área de teologia no seminário da minha igreja. Então assim, eu tenho todo esse envolvimento, porém é óbvio que isso não começou assim, muito pelo contrário, né? Eu já fui um péssimo aluno, viu, gente? É sério? Pra quem... Na escola. Na escola. O meu Fundamental 1, hoje o pessoal chama de Fundamental 1, os que tem menos dígitos aí no CPF, talvez era o ginásio, o primário, né? Eu chamava de primário. O primário, você é um pouco mais nova, já fez cara de... Não, era primário. Era primário também? Então tá velhinha também. No meu primário, eu repeti 2 vezes aquilo que a gente chamava de segunda série. Você é um repetente. Eu sou birrepetente. 2 vezes? O Palmeiras não é birrebaixado? Eu sou birrepetente. Desculpa aí, palmeirense. Né? Sou birrepetente. 2 vezes a mesma série? Você não estudava? E a segunda série. Não, não era. Eu era... Assim, eu aprendia muito rápido naquela época. Hoje eu não aprendo rápido, eu preciso estudar bastante. Um detalhe é porque senão as pessoas acham que eu aprendo rápido. Eu não aprendo rápido. Naquela época eu aprendia rápido, como criança, e eu perturbava o tempo todo.
Eu gostava de perturbar. Tá. Hoje, os alunos que te perturbam, então... Não, eu falo pra eles, eu conto essa história pra eles, né? Por isso que eu falo, eu entendo que você que é perturbão, você que é atribulado. Tô me vendo em você. Mas assim, há solução pra você, meu filho. Há futuro. Porque às vezes a criança, né? No meu caso, tinha problemas familiares, né? Meu pai biológico, minha mãe separou naquela época também por isso, na minha infância. Problemas de alcoolismo, enfim, tinha uma vida de pobreza muito grande. Uma série de coisas que eu acredito que me fez chamar a atenção de outra maneira, né? Então, eu fui esse péssimo aluno não porque eu não sabia. Eu terminava a lição antes dos outros, e eu nunca fui um gênio, tá? Mas eu aprendia com certa facilidade naquela época e ficava tocando terror. Naquele período você repetia por indisciplina, diferente de hoje, né? Repetir por indisciplina é muito difícil, né? Naquela época não. Se eu for disciplinado, era um dos quesitos, né? E eu repeti 2 vezes por indisciplina, literalmente, né? Não foi nem porque você não estudava, então não, você era bagunceiro. Mas aí que você era do fundão. Mas aconteceu um negócio interessante. Depois que, né, eu repeti a segunda vez, eu tenho um lance com a minha mãe, uma outra oportunidade eu conto com mais calma, mas eu percebi a necessidade. Gente, isso tudo, eu não era crente, tá? Eu não estava na igreja, minha mãe não era da igreja, minha mãe era de outra religião, né? De outra religiosidade. Enfim, não tinha nenhuma influência do cristianismo direta na minha vida, né? Então não era aquele... Senão o pessoal acha que eu sempre fui crente, né? Então fala, você é filho de crente, aqueles capeta, filho de crente capeta, né? Você não era o filho de crente capeta. Tem esse também, né? Os que precisam ser expulso, repreendido dos satangões aí. Mas não era o meu caso, Eu era de fora, minha mãe, né? Minha família inteira era de fora. Mas teve uma situação com a minha mãe que eu percebi que eu precisava estudar, eu era criança ainda, e eu então me arrumei. Só que eu me arrumei e virei um aluno mediano. Até o ensino médio eu era um aluno mediano, eu fazia só o necessário. Eu não era um estudioso. Só pra passar. Não era estudioso. Até entrar na igreja eu não era estudioso. Tá, você já falou um ponto que eu ia perguntar. Quando você entrou na igreja, você já entrou, se converteu, começou a estudar, levou um tempo? Quantos anos você tinha? Eu fui convertido, né, por evangelho com 16 anos de idade. Hoje você tem? Eu tenho muitos. Tenho 38, né? Tenho 38. Homem não tem vergonha de falar a idade, né? Por quê? Eu estou melhor do que nunca. Então... Convencido ao quadrado. Você fala, caramba, cara, você tá melhor agora, então eu não queria te conhecer antes, não. Gente, depois eu vou colocar uma foto pra vocês verem. Não faça isso, não. Com 16 anos de Coitado idade. dos irmãos. Os irmãos não merecem isso, não. Mas assim, eu de fato, eu entro na igreja e a primeira coisa, hoje o meu pastor, né, na época líder de jovens, e meu pai na fé também, a primeira coisa que ele falou foi, Carlos, você precisa ler a Bíblia todos os dias. E você precisa ler livros cristãos, você precisa estudar. Tinha um negócio chamado discipulado, né, que todos que estão assistindo esse vídeo deveriam saber o que é. Se você não saber do que se trata, porque na igreja não chama discipulado, é o que nós chamamos de estudo bíblico. Né? Então tinha o estudo bíblico 1 a 1, que é pegar a pessoa, assim que ela inicia a caminhada dela com Cristo, e levar ela para o conhecimento mais básico. Né? E eu fiquei ali pelo menos 1 ano com ele. E logo no início ele falou, você precisa ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, que a gente chama de vida devocional, que é uma das bandeiras. O pessoal sabe que eu não faço teologia sem devocional. Eu entendo que a teologia, ela precisa, né, carece, uma teologia cristã, de uma vida devocional. É por isso que eu tenho curso ensinando as pessoas a fazer devocional todos os dias com qualidade, porque é isso, tem sido a minha vida também. Um outro dia a gente pode conversar sobre isso. E ali naquele momento eu entendi, eu tinha que ler a Bíblia, eu tinha que orar, né, ouvir louvores, eu tinha que ler também, ler bons livros cristãos. Mas foi rápido assim? Não. Ó, Carlos, hoje você tem que, a partir de agora você tem que ler todo dia, pronto. Né? Foi assim rápido? Nossa, com certeza não. Definitivamente. Porque ele me deu os fundamentos, ele falou o que eu tinha que fazer. O que eu fiz? Eu fui obedecer. Só que eu não tinha costume de ler livro. Eu nunca tinha lido um livro na minha vida, até os 16 anos. Né? Diferente de hoje, Sofia com 5 anos começou a ler, né? Aprendeu a ler, e a escola já obrigou, tá, gente? a ler o livro com 5 anos de idade. A escola, hoje, ela pode não ser com 5 anos, depende da escola, mas em algum momento da vida dela, ali muito jovem, eles vão ter que ler livros e tá mais do que certo, né?
Talvez a escola até, eu não posso falar que não propôs, mas não era uma obrigação. Então eu tinha costume de ler. Então foi difícil para mim, porque eu ia ler a Bíblia, as letras trocavam, me dava sono, eu não entendia. Enfim, o início foi uma luta, principalmente a leitura. Oração era mais fácil, ouvir um louvor era mais fácil, leitura e compreensão das escrituras foi muito difícil para mim no começo, eu confesso. Né? Então, na verdade, não foi de uma hora para outra, você foi persistindo. Sim, tive persistir. Eu tenho um episódio engraçado, né? Que é a ignorância normal que todos nós temos, né? Todos nós somos ignorantes em muitas coisas. E quando você está iniciando, você é muito ignorante. Ou seja, o que é ignorante, para quem não está entendendo aqui, não é ser mal educado, né? Ignorância é não saber. Eu não sabia de nada. Então, quando eu estava lendo o Antigo Testamento, eu li Samuel, Reis, né? Primeira Reis, Segunda Reis, aí fui para Crônicas. E aí eu cheguei pro Cláudio, né? Falei assim para ele, a minha Bíblia tá errada, eu acho que é uma Bíblia do Paraguai, que era a expressão que a gente usava para bacia, não sei qual que usa aí na tua terra, né? Mas ela é uma Bíblia, sei lá, falsificada, com certeza. Porque eu acabei de ler isso aqui no livro de Reis e tá a mesma coisa. Sério? No livro de Crônicas. Porque não tinha conhecimento nenhum, então tudo era muito difícil, sem contar a defasagem, porque eu venho de escola pública, eu tive bons professores em alguns momentos, mas no geral a escola que eu estudei, né, ela não era naquele momento, ela se tornou uma escola muito boa depois, mas não era uma escola tão boa naquele momento, tinha os seus problemas, e eu tinha muita dificuldade. Interpretação, né, que é algo que a gente precisa muito na hora que está lendo a Bíblia. Sim. E você consegue, assim, pensar se teve pessoas que te influenciaram nessa trajetória dos teus estudos? Sim. Primeiro, como eu falei, foi o Cláudio, que hoje é meu pastor, porque ele era meu discipulador, uma pessoa que falava o que eu tinha que fazer e ouvia. Isso foi importante, né? Eu aprendi com a minha mãe a obediência, né? Então, eu sempre fui muito obediente às pessoas mais velhas, ou meus líderes, né? Pessoas que tinham posição de liderança. E das nossas conversas, inclusive quando eu fui fazer teologia, nós sentamos e conversamos, né? Vamos fazer, não vamos? A gente começou a fazer. Quanto tempo de convertido você decidiu fazer teologia? Converti no final de 2001, enquanto 2001 foi bem em novembro. Então 2002, 2005 eu comecei, 3 anos depois. 3 anos de convertido. Eu terminei o ensino médio, né? Aí eu terminei o ensino médio, o que eu vou fazer da vida? Eu vou estudar a teologia e vou fazer faculdade. Você fez ao mesmo tempo a teologia? Não, eu terminei a teologia 6 meses depois eu comecei a faculdade de História. Você acredita que esses estudos, né, na igreja te influenciaram a fazer a faculdade, ou a faculdade sempre quis ser professor de História? Sim, com toda certeza. Era um sonho. Um dia acordei, depois que eu repeti a segunda série, e falei, olha, é pra mim isso, né? Com certeza não. Eu, no ensino, naquele período, né, era muito raro um pobre fazer faculdade. Muito raro. Eu fui o primeiro da minha família a fazer faculdade, né? Das duas, da aula do meu pai, da minha mãe, eu não lembro de ninguém que antes de mim tivesse feito faculdade. O pessoal tinha feito uma coisa ou outra, cursos, né? Cursos. Mas faculdade, pelo que eu lembro, eu fui o primeiro, né? E assim, então não era costume, não era fácil, eu não tinha dinheiro, é tão testemunho, né? Deus me abençoou. Era pago a teologia que você fez? Eu fiz teologia paga. A teologia eu tinha condições, eu trabalhava na igreja, inclusive nessa época, e com o dinheiro que eu ganhava da igreja, era quase tudo para teologia, porque, né, eu ganhava um salário e o salário era basicamente o valor da mensalidade, né, do curso teológico. E na faculdade também, ter bolsa, né, consegui 50% de bolsa, a outra metade, um tio meu me ajudou a pagar, foi tudo com muita dificuldade. Né? Então, assim, teve o Cláudio, que foi uma pessoa muito importante, teve o pastor Valmir, que depois, né, que na época era nosso pastor, ele foi fundamental para mim, como alguém que também tinha estudado e alguém que incentivava, né, muito estudo. Eu só pensei em fazer faculdade por conta da igreja. Você perguntou isso para mim. Eu só pensei em fazer faculdade por conta da igreja. Talvez, se você não estivesse na igreja, você não teria feito? Eu não vou falar que não teria feito, porque o Brasil estava num período onde as pessoas eram influenciadas a fazer faculdade, mas eu acho que teria demorado mais. Eu já não comecei cedo, né? Hoje em dia a galera, 17 anos, já está
embarcando. Não embarca quem está em dúvida. Quem não está em dúvida, normalmente consegue. Você tinha Né? quantos anos? Eu tinha 21. Eu comecei com 21, né? Então, assim, ainda assim era cedo para aquele período, né? Boa parte das pessoas começavam com mais de 25 anos, os pobres, né? Que iam fazer, começavam com mais de 25 anos. Então, assim, a igreja me deu esse incentivo. Eu lembro do dia que sentei na varanda do pastor Cláudio, não era pastor na época, era líder de jovens, falando, ó, vamos fazer faculdade, porque assim, se nós não fizermos faculdade, a gente vai perder um tempo aí, investir um tempo, melhor dizendo, né, 4, 5 anos, onde nós não vamos ter a noite. Né, nós não vamos ter a noite, que nós éramos jovens muito ativos na igreja, só vamos ter o final de semana, mas depois a gente vai ter um trabalho que nos permita ter final de semana. Senão a gente vai ter trabalho de segunda a segunda e a gente não sabe como é que vai ser a nossa vida. A importância de ter alguém, né, que nos orienta, influencia de forma positiva. Eu tenho que falar que minha mãe também foi muito importante, porque minha mãe, na minha família, embora não tinha feito faculdade, ela estudou. Ela fez cursos técnicos, tudo mais na área da enfermagem, e era alguém que, bem, a minha mãe sempre foi a base, né? Foi a minha base ali na infância, né? Os problemas que eu tive, principalmente com meu pai biológico. Aliás, hoje está tudo bem, tá? Entre mim e o pai biológico, nunca tive raiva dele nem nada, né? Apesar da separação, né? Nós conseguimos nos arrumar. Mas a minha mãe era a base, ela estudou, né? Aí depois, entrando na igreja, o pastor Cláudio conversando comigo, ele foi o pastor Valmir, uma pessoa que também sempre foi muito exemplo, foi a Marta, né? Que é a irmã que ela uma nerd nível máximo, né? Uma vez a gente viu ela chorando porque ela tinha tirado 8,5, uma coisa assim. A pessoa estava em prantos, né? Eu estaria chorando porque eu tinha tirado 8,5, né? De felicidade. Ela estava chorando de tristeza porque eu tinha tirado 8,5, né? E só tirava 9, 10. E trabalhava, estudava, fazia faculdade e trabalhava na igreja, né? Então dava esse exemplo. Isso para mim foi muito, tudo junto, né? Foi muito marcante, né, também. Essas pessoas, entre outras, né? Aí na área dos estudos para prática, né? O Evaldo também, o missionário Evaldo, que é uma pessoa que também sempre estudou muito, né? Na vida cotidiana. Até hoje, esses dias eu estava conversando com ele, cara, o que você acha disso, né? O pastor Josué, na área de missões, evangelismo, me incentivou também a estudar evangelismo, né? Que é um dos ministérios que Deus me chamou. Então, e assim, hoje, eu sou dessa época, vi uma parte disso, são poucos, a gente vê que são poucos cristãos, né? Tem pouco crente que se empenha tanto em estudar. Então a gente pega aí dessa fase, dessa leva pra cá, a gente vê que são poucas pessoas. Você acha que isso é um chamado, é um ministério, o estudo, né? Porque você se empenhou tanto, ou você acredita que tem níveis, todo mundo tem que estudar, tem que se empenhar. Como que você vê isso? Vamos pensar assim, eu cheguei confessando que eu tenho o dom, né? do ensino, né? Que é o dom de mestre na Bíblia, né? Parece arrogante isso, de mestre, mas é como a Bíblia fala, né? Ou seja, eu estudo mais do que a média das pessoas. Eu não sofro estudando, entendeu? Eu gosto e, mesmo quando é algo que não é tão agradável assim, eu suporto estudar mais do que as outras pessoas. Leio coisas que normalmente as pessoas não estão acostumadas a ler, nem tem muita paciência para ler. Essa parte aí entra o dom. É dom, isso é dom. Se você estiver falando disso, não, é para poucos. Para poucos ou para o número, quando eu falo poucos, o número que Deus quer. Sim, se é dom, ele o Espírito Santo ele distribui a cada um como ele quer. Então, é para aquelas pessoas que foram chamadas para isso. Agora, então, quem não foi chamado para isso não precisa estudar a Bíblia? Então, aí é que tá, né? Agora, nós somos chamados para conhecer a palavra de Deus, né? Conhecer a Deus envolve conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus é alguém, é Jesus, que é revelado e se auto-revela nas Escrituras também, né? Se revela de forma mística através do Espírito Santo, através da oração, através da adoração, né? E mais se revela de forma especial, a Bíblia é a revelação especial, se revela de forma especial nas Escrituras, né? Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, é o que as Escrituras nos falam, né? Nós temos que buscar compreender o que a palavra de Deus ela diz, sem contar que a fonte última de sabedoria, que só vem de Deus, né? Provérbios, um versículo que eu sempre cito, Provérbios 4,7, a sabedoria é a coisa principal. Com tudo que você possui, adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Tudo que você possui eu entendo como a minha totalidade. Então o meu dinheiro, a minha energia, né? E o meu tempo. Então, tudo que eu tenho, né? Então meus recursos, dinheiro, né? Enfim, coisas que eu posso trocar por conhecimento, energia, eu estou cansado porque eu trabalho, então eu tenho que gastar energia.
E tempo, obviamente, é o tempo. Como é que alguém pode explicar a palavra de Deus, pode evangelizar, por exemplo, se a pessoa ela não conhece? Aliás, foi por isso. Esse é um dos grandes problemas. Foi isso que me puxou. Aliás, foi exatamente isso. O primeiro dom que Deus me deu, né, foi o evangelismo. Você vai evangelizar e vai ensinar pessoas a evangelizar. Mas como é que eu vou fazer isso se eu não sei? Eu tinha um ano de convertido. Eu tinha convicção que eu tinha que evangelizar as pessoas. E eu logo eu percebi que para evangelizar as pessoas não era uma coisa fácil, porque as pessoas tinham conhecimentos que eu não tinha, e às vezes a pessoa conhecia mais da Bíblia do que eu. Uma pessoa, um crítico, alguém assim. Sim. Então eu tinha que estudar. E aí eu tinha as minhas dificuldades, e eu pedi para Deus, Senhor, me dá conhecimento. Aí eu brinco, eu falo, Deus não veio, colocou um chip no meu cérebro, entendeu? E o conhecimento foi transpassado via Wi-Fi para fácil assim, cá. né? Não. Deus me deu sede e fome das coisas dele. Mas isso não é para alguém que tem... Isso é um dom. Agora, para todo mundo... O que é para todo mundo? Para todo mundo é conhecer... você começar como menino novamente nascido, desejar afetuosamente, como diz Pedro, né? O leite racional para que deles vá crescendo. Ou seja, que leite racional é esse? Né? O conhecimento das coisas de Deus. É a Bíblia, né? Principalmente ali vamos pensar na leitura bíblica. Explica pra gente, porque a gente está falando muito de estudar a Bíblia, que você é um estudioso aí das Escrituras, mas agora a gente está falando de um cristão normal, tipo eu. Sou uma cristã normal, não tenho o dom do ensino, também longe. Mas a gente tem uma responsabilidade, como você acabou de falar, em conhecer, né? Qual que é a diferença para a gente falar assim, um cristão tem que estudar a Bíblia. O que é o estudar a Bíblia, né? Tem o devocional e tem o estudar. Sim. O cristão tem que fazer os dois. São coisas diferentes ou é a mesma não, coisa? Eu entendo que o estudar a Bíblia, o ideal é que ele esteja dentro do... Não, na verdade ele é devocional. É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Um devocional básico, o que ele tem? Né? Oração inicial, você fala com Deus, você apresenta, você agradece. Né? A adoração, onde você passa um momento de louvor. Aí você tem a leitura, que é uma leitura... eu aconselho ser uma leitura sempre da Bíblia inteira, né? Então você pega e sequencialmente tem excelentes planos de leitura. Mas se não a Bíblia inteira, pelo menos o Novo Testamento inteiro, vai e volta, né? Aí você vai meditar nas Escrituras. Esse meditar é o estudar. O estudo entra na meditação. Na meditação, entendeu? Então é devocional, porque você vai meditar nas Escrituras. Como é que eu vou fazer isso? Existem várias formas, né? Você pode desde fazer perguntas para o texto, o que o texto está dizendo, o que o texto está ensinando, o que eu devo fazer em relação ao que esse texto está dizendo, que é o indutivo, né? Até você pegar Bíblias de estudo e comentários bíblicos, dicionários bíblicos, que vão te auxiliar. Bíblia de estudo é o mais básico, eu entendo, né? Que ela vai te auxiliar ali. Você leu, você lê as notas explicativas, e as notas explicativas te levam para outros versículos, você compara, você pega os versículos, né, que são paralelos, que vão te levar, né, como referência, as referências bíblicas, sim. E você vai ter um conhecimento que vai além do só olhar, porque você vai ler, e quando você lê, Deus fala com você. Quando você estuda, Deus fala mais com você. Essa eu acho que é o grande lance que muita gente não entende, né? Quando eu leio, Deus já fala comigo. O que eu vou estudar? Para que Deus fale mais com você. O meditar, você fica ali mais tempo, né? Naquela palavra, entendendo, buscando. Se você pegar na cultura judaica, meditar é dizer a mesma coisa. Em voz alta, inclusive. Em voz alta não, não se sua, mas em voz audível. Sim. Voz audível, não né? Pensamento, não só pensamento, mas é você dizer a mesma coisa. Que tem o sentido de você voltar naquilo. Ou reflexão. Os gregos chamavam de reflexão, né? Que é o reflexo do pensamento. Eu penso e enxergo o pensamento. Então, eu estou diante dele o tempo todo. Se eu estou diante dele o tempo todo, isso me leva à profundidade. Então, eu vou me aprofundar. Como é que Deus vai falar menos comigo quando eu me aprofundo mais nele? Ele vai falar mais. Impossível não falar. Então, estudar não é para Deus falar com você. Lendo, Deus já vai falar com você. Orando, Deus já fala com você. Louvando, Deus já fala com você. Mas quando você estuda, Deus fala mais com você. E a Bíblia diz que a gente tem que meditar, Sim. não só ler, né? Sim, então é uma orientação que está na Bíblia, né? Nós temos que meditar. Então, inúmeros versículos, né? Na verdade, temos que estudar. Porque eu já ouvi muito, né? Eu leio a Bíblia e tal. Mas você não ouve ninguém falando, estou meditando, estou estudando.
Será que é uma crença, é um pensamento, ou que é mais fácil, né? Isso eu acho que é cultura. Né? Cultura. Tem uma crítica muito acelerada, assim, muito grande da cultura brasileira nesse aspecto. Infelizmente é um traço ruim da nossa cultura, que nós aprendemos que estudar não presta para nada, ou para pouco presta, que é chato. Tudo isso é mito, tá? Ah, mas não é chato não? Já começa que grande parte dos brasileiros nem leem, né? Então, exato. Porque ele acredita que é perda de tempo, entendeu? É uma crença estabelecida, não é ninguém que tá vocês não vão ler. Não tem isso. O que tem é uma crença que pelo mau preparo histórico do nosso ensino, né? No geral, o ensino no Brasil por muito tempo só foi para a elite. O ensino no Brasil por muito tempo só era para quem tinha condições ali de ter grandes, né, formações. Quando chegou para o povão, isso é muito recente, 50, 60 anos, que você tem assim, de uma forma mais organizada. Ainda assim, 50, 60 anos atrás era muito precário. Ainda precisamos melhorar muito, né? E o que você acha, assim, quais são os... O que pode acontecer para aqueles crentes que não quero estudar, quer desobedecer a Bíblia mesmo, quero só vou ler porque eu não tenho tempo para ler. Isso pode trazer algum problema para essa pessoa? Primeiro eu penso que ele não está pensando em desobedecer a Bíblia, embora seja uma desobediência, né? Ele nem pensa. Ele nem sabe, talvez. Se ele não lê de novo. Ele nem sabe. E quando alguém fala, nem chega na mente dele. A pessoa está falando, mas talvez ele está alienado de Deus. Do conhecimento de Deus, perdão, não de Deus. Mas ele é crente, ele ama Deus e tal. Só que ele está alienado. E ele não tem consciência de que ele precisa da importância disso, né? Ele não consegue sentir, perceber a importância disso. Então ele vai levando, né? Ele vai levando. Vai lendo aqueles versículos sorteados, né? A bibliomancia, né? Que a gente brinca, bibliomancia, né? O que é bibliomancia? Bibliomancia é como se fosse Deus vai falar comigo na sorte. Deus vai falar na sorte. Então eu tinha a sorte, é sortido, né? Eu tive a sorte. Você pega a Bíblia, abre lá, o primeiro versículo que cair, a pessoa lê. Carlos, Deus não fala assim? Claro que fala. Deus fala como Ele quiser. Não sou eu nem você, né? Que estabelece a forma como Deus ele fala. Deus ele fala como Ele quer. Usou mula, usou vento, brisa. Usa o que Ele quiser, né? Deus fala da forma que Ele quiser. Entretanto, a pessoa vai ter Deus falando com ela, mas nunca vai ter conhecimento das Escrituras. E aí, você pegar pedaços de fala que você, como obreiro, né, que não tem do que se envergonhar. Qual é o obreiro que não tem do que se envergonhar? E Paulo explica que manuseia bem a palavra de Deus. Meu amigo, como é que você vai manusear bem algo que você não estuda? Não tem outra forma de você manusear bem literatura senão estudando. Bíblia é literatura. Sim. Né? Estudando. Você pega livro, você estuda. Lê e estuda. Bem, para você saber, mínimo, lê. Para você manusear bem, estuda. Não tem outra, não tem conversa. Então, estuda. Então a pessoa não sabe, ela não tem essa noção. Falta a consciência para ela. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo ele tem dado recados para ela. O que pode acontecer de ruim? Agora, o que pode acontecer de ruim para ela? Primeiro, ela não conhecer a profundidade da mensagem do Evangelho. E daí? O Evangelho é o poder de Deus para aqueles que creem. Como é que eu vou crer naquilo que eu não entendo? Eu acredito que Jesus me salvou, eu acredito que Deus está na minha vida, eu acredito que Deus faz coisas, né? Mas tem muito mais coisas que podem reforçar a minha fé cada vez que você se aprofunda. Não tem, você sabe disso. Aliás, a Silvana é uma pessoa que não só lê, estuda a Bíblia. Né? Ela está terminando de estudar uma Bíblia de estudo inteira, gigantesca. Está terminando. Você está em que livro agora, você lembra? Coríntios. Está em primeiro, desde Gênesis. Ela está em primeiro, estudando, lendo notas de estudo. Está em 1 Coríntios, tá? Né? Então, assim, você sabe a diferença que faz. Eu sei a diferença que faz olhando para a sua vida. Né? O quanto você melhorou como pessoa, como cristão, assim como você percebe, espero, a minha melhora também, como cristão. Você não tinha tanto para melhorar como eu tinha, né? Blasfêmia, blasfêmia, perdoai, você não sabe o que disse. A minha melhora é mais perceptível por isso. Pecando Mas com certeza, esse tempo, depois que eu comecei a estudar, né, mais, Deus falou muito mais comigo. Muito mais. Então, se você perde isso, você perde essa profundidade, e você pode correr o risco de ter uma fé capenga, uma fé
fraca, você pode ser um crente, aqueles crentes fracos que Paulo fala, tá, gente, no Novo Testamento, que tem crente que é fraco. Ponto. Eu que não quero ser. E nós todos. E nós, se não formos os crentes fracos, nós temos que suportar. Aí eu tenho uma notícia pra você. Se você não sabe quem é o crente fraco. Você é então, talvez, provavelmente você seja esse crente fraco. Então, assim, Paulo fala que tem esse crente fraco. Se uma pessoa que não tem uma fé forte, e o que é uma fé forte? É uma fé consolidada, não no sentimento dela, não no achismo dela, mas é uma fé fundamentada no fato, na palavra de Deus. Então ela pode passar o inferno astral na Terra. Ela sofre como todo mundo, como ser humano, porque ela tem sentimentos, mas isso não tira ela do eixo. Ela é como os montes, que não se abalam. Ela vai permanecer para sempre. Entendeu? Ela é alguém, ela é aquela que, como Davi fala, ainda que eu passe por um vale de sombra e de morte, eu não temerei, porque a tua vara e o teu cajado, ou seja, a tua correção e a tua direção estão comigo. Eu sou consolado. Ela está firmada na rocha. Né? Ela não é alguém perdida, porque a palavra de Deus é lâmpada para os pés dela, é luz para o caminho dela. Ela enxerga o mundo através da visão bíblica, que a gente chama de cosmovisão cristã. E aí outro problema, se eu não enxergo o mundo através da cosmovisão cristã, porque eu não conheço ela, eu vou enxergar o mundo por outro tipo de óculos. E aí é o óculos do que a gente chama de secularismo. Tudo ao redor. O que eu assisto em filme, o que eu vejo em séries, o que eu leio em livros, você não lê livros provavelmente, então, o que você ouve os outros falando, os teus amiguinhos, né, de escola, de faculdade, e principalmente de trabalho ou de família, que não são crentes, tudo isso vai influenciar. Vai te influenciar. Você vai enxergar o mundo através dos óculos, desses óculos que são óculos desgraçados, né? E que vão te levar para o buraco. Enfim, a sua fé fica lá embaixo. Eu acho que o maior problema é a fé. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra. E a pessoa, provavelmente ela vai desanimar mais rápido, ela vai, qualquer problema que vir, ela vai colocar a culpa em Deus, enfim. É aquele bolo que a gente vê muito, infelizmente, pela falta dessa profundidade na palavra. Essa eu acho que é a grande tragédia, né? Pode ser salvo, sim, pode, né? O senhor pode ser salvo. Só que vai sofrer muito nesse caminho. Vai sofrer mais do que deveria, né? Sem necessidade. Vai sofrer mais do que deveria. Carlos, pra gente ir aqui pro final desse bate-papo, acredito que depois de tudo que a gente conversou, aqueles crentes, aqueles cristãos aí que estava com uma leitura bem superficial, lá no Unidunité, na bibliomancia, como você falou, e que decidiram assim, não, a partir de hoje eu quero meditar na palavra, eu quero realmente estudar para ter essa transformação que você falou na vida. Dá algumas dicas, algumas estratégias para que essa pessoa possa começar e ter essa continuidade. O que ela pode fazer? A primeira coisa é ela sondar o coração dela e ver se ela realmente ama Deus. Que aí a gente toca em um assunto muito sensível, né? Que é o amor a Deus. Todo mundo diz que ama. Quando você entende um pouquinho mais do que é o amor de Deus, que nos constrange, né? Você entende que te constrange porque você sabe que você nunca vai chegar no nível dele. Você em relação a ele nunca vai chegar no nível dele em relação a você. Não tem como. Mas existem algumas respostas, né? Então, uma pessoa que ama a Deus, busca Deus. É o mínimo. Nunca vou... Alguma coisa está errada, você não tem tido essa sede de buscar. Eu não quero ler a Bíblia, eu não quero orar, eu não quero louvar, eu não quero estar com os irmãos. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, aí, agora vamos partir para o próximo ponto. Então, o primeiro ponto é essa sondagem, se você ama a Deus mesmo. Ama a Deus. Eu quero. Como é que eu não consigo? Né? Eu não consigo. Aí você tem que ver quais são as questões. Às vezes a pessoa fica perdida, ela não sabe qual é o caminho. Problemas que podem estar acontecendo. Eu não consigo porque eu não tenho tempo. Então é parar de contar essa historinha, né? Essa inverdade, essa mentira. E se não é mentira, porque você sabe que é um engano, né? Tem que parar de acreditar. É uma crença isso. Eu não tenho tempo para Deus. É uma crença que... E se for a realidade, supostamente, muda, porque primeiro buscar em primeiro lugar, né? O reino de Deus. E o reino de Deus começa em nós. Então eu tenho que buscar o reino de Deus em mim, não é buscar nos outros. Na verdade não é falta de tempo, é falta de prioridade. É como o Pai Nosso, venha a nós o teu reino. E venha a nós enquanto eu estou contigo.
É fazer o que Jesus, que era o próprio Deus encarnado, mas não usurpou ser igual a Deus, como ser humano buscava. Quando ele estava muito atarefado, ele buscava que horas que ele buscava? De madrugada. Normalmente a gente pensa, não, passou o dia, não, é que hoje eu realmente não tive tempo nenhum. Não, vamos melhorar isso? Hoje realmente eu troquei Deus por outras coisas. Hoje realmente eu deixei Deus em segundo plano. Essa é a fala. Difícil, né? Vai falar assim? Não vai, né? Então muda. A gente não tem escolha, né? Vem inúmeros testemunhos, senão vai ficar o dia todo aqui, mas inúmeros testemunhos meus e de outras pessoas que sacrificaram coisas para estar com Deus porque amam a Deus. Então, se organizar o tempo. Então, o teu problema é falta de tempo? Não é falta de tempo. Melhor é isso. Eu tenho que organizar meu tempo. Eu sou desorganizado e a ponto de estar prejudicando a minha vida espiritual. Então, organize o tempo. Segue esse modelo. Sabe? Você tem que fazer um devocional de verdade. Devocional de verdade é oração, louvor, leitura, meditação e intercessão. Se não tiver essas 5 coisas, você não está fazendo devocional. Todos os dias você tem que fazer isso. Todos os dias. Carlos, quanto tempo? Aí é que tá, né? Você precisa de organizar. Eu não sei organizar. Existem mecanismos. Né? Existem cursos para te ensinar a fazer devocional. Vários. Inclusive eu tenho um também. Se tiver interesse, é só colocar aqui nos comentários, né? Ou me procurar nas redes, que eu te explico como é que é. Porque você precisa. Não é, você precisa aprender. Você não sabe, tem quem está ensinando, você tem que ir atrás. Então, assim, desses 5 passos que você falou, então eu acredito que o primeiro que ele poderia fazer é uma Bíblia de estudo, né? Então, aí você... Porque eu tô perdida, eu não sei como eu não sei como ensinar, então. Aí a questão só faz devocional, mas ela não sabe como. Eu não sei meditar, eu prometo meditar. Né? Porque leitura é o seguinte, você já ouviu essa brincadeira, né? Como é que eu faço para ler a Bíblia? Você senta, abre a Bíblia e lê. Não tem outra forma, tá? Ou você não tem o celular, você senta, abre, tira das redes sociais, né? Abre na Bíblia online, nas Bíblias várias que tem aí, e lê. Não tem outra maneira, tá? Agora, estudar, você precisa... Existem técnicas, como o estudo indutivo, perguntar o que o texto diz, o que o texto ensina e o que você tem que fazer. Mas para te ajudar mesmo... Básico, assim, uma coisa simples para começarem hoje a fazer. Corre e lembra, com tudo que eu sou, né? Com tudo que eu tenho. Ou seja, eu vou gastar dinheiro, vou comprar uma Bíblia de estudo. Eu demorei 6 meses para comprar minha primeira Bíblia de estudo, porque o dinheiro que eu tinha era para ajudar a minha casa. Eu fiquei juntando dinheiro por 6 meses para comprar minha primeira Bíblia de estudo. Fiquei 6 meses passando fome. Então você sai desse vídeo hoje, a primeira coisa é comprar uma Bíblia de estudo, porque se tiver dúvida, vai lá no direct do Instagram do Carlos, a gente vai deixar aqui o link, que ele pode te dar algumas sugestões. Então, resumindo, eu acredito que a primeira coisa, porque aqui a gente está falando de alguém que está fazendo devocional, né? Se a pessoa já está com esse desejo, talvez ela não está parando no meditar, ela está só lendo e ela não sabe, porque eu já vi muita gente, eu não sei como estudar. Tem muitos passos, mas o passo mais básico é ter uma Bíblia de estudo e ler o comentário dela. Seria isso. Exatamente. Esse é o passo mais básico, sem dúvida. Bom, então depois desse bate-papo, acredito que vai ajudar muita gente aí que já estava com aquele... Deus já estava incomodando ali para se aprofundar mais na palavra, né? Sim. Ótimo. Bom, então a gente vai terminando por aqui o nosso bate-papo e se você quiser ver outros temas, quiser que a gente fale de outros assuntos, nós vamos falar de várias coisas, porque a gente já conversa, né? Sim. Conversamos muito. Isso aqui é o diálogo que nós temos aqui em casa semanalmente, né? A gente conversa muito. Sempre que surge algum ponto teológico, nós conversamos enquanto estamos fazendo as coisas e tudo mais. Cada assunto legal. Né? E é por isso que nós estamos aqui oferecendo isso para as pessoas, né? Tem edificado a minha vida, tem edificado a vida da minha esposa, então eu entendo que pode edificar, tem o potencial para edificar a tua vida também. Então, se você, né, gostou dessa conversa, se você gostou desse bate-papo, se você gosta de temas teológicos e gosta de conversar também, vem conversar com a gente. Ou seja, participe das nossas próximas conversas. Não fique só com você, não tenha esse padrão meio egoísta, né? De, tenho conhecimento agora, o Carlos falou um negócio da hora pra mim, glória a Deus por isso, e vou guardar só pra mim, amém. Né? Não, compartilhe com outras pessoas. Compartilhe, não esqueça de curtir, né? Comentar, porque isso também faz as redes levarem pra frente. E espere o próximo ansiosamente aí, porque a gente vai ter mais conversas como essa. Deus abençoe. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.